Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, em mais um dia segundo a devida obediência. Tudo vai bem aquele que segue com a devida obediência, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar, mesmo porque através do seu Espírito Santo pronto e preparado para toda boa obra. Se ouvimos as suas advertências, estamos segundo o sacrifício perfeito, segundo o elo da perfeição, sendo seus imitadores, porque só há um elo da perfeição e perfeito, da qual para que ninguém se glorie em suas obras. Sempre tropeçamos em algum ponto, mas segundo a graça opera em nós, estamos cometidos de obedecer a todos os mandamentos, aonde a única forma, o único mediador, o religare, a ligação do homem perdido no jardim do Éden, aonde através espiritualmente falando, todos são filhos de Adão e é necessário nascer novamente, morrer para o pecado e nova criatura com novas atitudes, segundo as atitudes das quais são agradáveis às narinas do nosso Senhor. Aquele que agradou o Pai, assim como através do seu Espírito nós agradamos, mesmo não sendo merecedores, mas Ele agrada daqueles que perseveram, demonstrando pelo bom proceder, sendo retos, íntegros, sinceros. A palavra diz que não há um justo sequer. A única forma, segundo a natureza divina, porque segundo a natureza humana ninguém há de se agradar o nosso Senhor. A palavra diz, o salmista diz: Senhor, me perdoa dos meus pecados que me são ocultos. Desde o nascimento o homem é inclinado ao pecado. Ali o próprio Criador já afirmava após o dilúvio, mas através de Cristo Jesus, da qual há uma briga constante com o nosso Senhor. A palavra diz: aquilo que sei que não posso, aí é que faço, e aquilo que devia fazer não preparo para o Senhor. Isso, segundo a carne, não se consegue conquistar esta devida obediência, somente segundo a mentalidade de Cristo, segundo não um coração de pedra, do qual seduzidos pelas paixões da carne, o coração embrutece, da onde não retém a água. A palavra diz: o povo rejeitou a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram suas cisternas rachadas que não retém a água. Mas ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração, convence o homem dos seus maus caminhos, prepara uma terra boa para receber a semente. A semente, o grão de mostarda, é a palavra. A palavra de Deus é Cristo. Ele é a voz que clama no deserto, aquele que convence o homem dos seus maus caminhos, prepara uma boa terra, planta a semente, e a semente prospera e germina, aonde produzirão frutos, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ninguém produz frutos por si mesmo. Frutos dignos de arrependimento, frutos aonde produzimos independente das épocas, das estações, segundo a sua terra fértil, da qual ele é aquele como que uma árvore plantada junto ao ribeiro, que recebe as águas cristalinas do trono de Deus, e nós os seus ramos, dos ramos da qual devemos estar constantemente produzindo e compartilhando ao nosso próximo, aqueles que cumprem o amor ao próximo, da qual a palavra diz: pelos seus frutos os conhecereis. Não existe árvore má produzindo bons frutos e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. Assim ele conhece a esquadrinha, tanto aqueles que estão segundo as maledicências, quanto aqueles que estão segundo as benevolências, das quais lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. E ele é aquele que poda aqueles que
acatam as suas advertências, mais frutos ainda produzem. Mas se param de perseverar nas suas advertências, já não se produz frutos, alguns só folhas, e ele é aquele que tem um machado, a raiz que os corta. Assim como se torna como um graveto seco jogado ao chão, assim como as mulheres saem ao campo a juntar em seus braços para lançar ao fogo. Mas aqueles que perseveram segundo os frutos dignos, os frutos bons, e compartilham para com seu próximo, amando somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de todas suas posses, de todas suas almas, aqueles que permanecem sendo santificados e purificados, corpo, alma e espírito incorruptível, estes alcançarão a eternidade, da qual ele diz que nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Ainda que passe pela primeira morte, não está morto, está dormindo em Cristo. Até os mortos ouvirão a sua voz, que dirá: vinde benditos do meu Pai. Assim é semelhante o reino dos céus, como uma colheita daqueles que estão com os frutos bons, e assim aqueles também que seguem com os frutos maus, a hipocrisia, aonde serão apartados dele eternamente, aonde o seu ali a palavra diz que haverá choro e ranger de dente, porque Deus, na sua imparcialidade, assim como ele criou uma habitação celestial para aqueles que o amam e têm a reverência, assim para aqueles que rejeitam e seguem segundo a devida desobediência, também há uma habitação. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Tudo aqui, a terra, a expansão, tudo se encerrará como uma grande explosão. Mas há um lugar onde ele preparou para aqueles que o amam, aqueles que seguem na justiça, na equidade e na imparcialidade, assim como haverá também um lugar para aqueles rebeldes e teimosos e desobedientes. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e vida eterna. A palavra nos ensina para que estejais atentos, não acrescentais nada além do que o Senhor coloca em nossa boca, antes que alguém mais instruído o passe por mentiroso. Assim nos ensina. Porque está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. Por isso, em mais um dia, ele é aquele que está aplanando os caminhos para a sua vinda. Outra vez vereis a diferença dos que dizem que servem e não servem, daqueles que ele pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Ele pega as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Ele nos ensina que não glorie o forte em sua força, aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Nem o sábio na sua sabedoria, porque a sabedoria mundana é loucura para Deus, e ele os apanha em sua própria astúcia, estutícia. Assim como nos ensina, não deposite a fé, o rico, em sua muitas riquezas, porque não temos quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, quando for, nada levará consigo. Melhor o coração humilde na dependência do nosso Senhor e Salvador dia após dia, aonde ele nos capacita, nos fortalece, aonde a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Aquele que pega aqueles que não eram e o transformam em algo para confundir aqueles que julgavam que eram e não são. Assim nos ensina o Senhor, e assim ele está a proceder em mais um dia com seus feitos assombrosos. Ele é aquele que dá os sinais
grandiosos, onde só são possíveis através dele. Os aguaceiros, as chuvas de granizo, ele é aquele que faz adoecer, ele é aquele que cura, ele é aquele que opera grandes sinais, os vendavais sobre os 4 cantos do mundo, os tsunami, ele dá limite ao mar, assim como diga aproxima, assim como diz recua. Ele é aquele que forma os eclipses solares. Ele é aquele que tudo move e executa. Ele é aquele que muda os tempos e as estações, a um rebaixa e o outro promove. E assim contemplai o seu grande agir, os tsunamis, os ciclones, os vulcões, tudo está sob o seu controle e domínio. E assim ele opera em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.